Paz e graça para você ligado nessa emissora. Está na hora, estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Bom, hoje nós vamos falar sobre os tímidos. Muita gente sofre de alguma coisa que costumamos denominar timidez. Talvez, tecnicamente, a palavra não sirva em todos os casos. Acho até que não, né? Mas, no popular, tímido é aquele que tem vergonha de tudo, que não quer se expor, que foge da exposição, seja ela qual for, mesmo que mínima, que nas festas fica sempre num canto, que tem sempre os mesmos amigos, sempre muito reduzidos o seu número, enfim. Você sabe o que é ser tímido, é ou não é? Agora, a Bíblia diz que a timidez não é boa. E acho que a psicologia também diz isso. Embora eu não entenda nada do assunto, me parece que os tímidos sempre saem perdendo. Porque eles perdem oportunidades, eles deixam de ampliar o seu círculo de amigos e com isso perdem outras oportunidades, não são felizes com a sua timidez, não conheço nenhum tímido que seja feliz com isso, pelo contrário, né? A timidez é para eles mais um motivo de vergonha, eles já são envergonhados e ficam mais envergonhados ainda porque são tímidos. Enfim, o tímido perde em tudo, inclusive na Bíblia, porque, segundo algumas versões das Escrituras, os tímidos não herdarão o reino do céu, só faltava essa. Bom, seja a tradução correta ou não, isso a gente vai ver durante o programa, a questão é, mesmo que a timidez não implique em perdição eterna, ela com certeza implica em perdição nesse mundo, né? E o que a igreja tem feito para ajudar os tímidos que nela se abrigam? Porque toda igreja, aliás, todo grupo social tem aqueles que são tímidos, às vezes muito tímidos. Será que a igreja não se comporta igual os outros grupos do mundo e deixa os tímidos se virarem sozinhos? Até porque não é muito gostoso, não é muito agradável conviver com alguém que seja tímido, é ou não é? Então, o que a igreja tem feito para ajudar os tímidos, visto que eles perdem até na Bíblia? Se dependesse de você, qual seria a resposta? Está no ar? Ou vejam só. Doutora Aline Cristina da Silva Souza, bom vê-la de volta. Eu que agradeço o convite, fico feliz, faz um tempinho que eu não venho, mas fico muito feliz pelo convite. A senhora é tímida? Não, já fui, mas não sou. Como é que a senhora fez para perder a timidez? Fiz teatro, fiz aula de canto. Terapia não, né? Terapia, sim, tá vendo? lógico, também. Peguei ela. Também terapia, mas não existe remédio para timidez, porque timidez não é doença. Então não tem como dar remédio para algo que não é doença. Então tá bom. Onde fica o consultório da senhora? Fica no Tatuapé, na Praça Silvio Romero. Agora, existem muitos da nossa audiência que são evangélicos e quando precisam da ajuda de um psicólogo, graças a Deus a gente já venceu esses preconceitos, que crente não precisa de psicólogo, precisa sim, eles fazem questão de ter um psicólogo cristão. A senhora é cristã? Sim, sou cristã, sou da Assembleia de Deus. Isso, como eu sempre digo aqui, não resista à tentação, uma penteca de boutique. Imagina, que isso. Sim. Onde fica a igreja que a irmã frequenta? Fica no Jardim Nordeste, na Rua Ipalmirim, número 16. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Do outro lado, participando do programa, depois de um bom tempo, o pastor Elion José Claudino. Ele está estreando, vejam só, na condição de convidado, né? O senhor veio acompanhando o seu pastor. Perfeito. Pastor Elion, seja bem-vindo. Muito obrigado. Paz e graça. Paz e graça. O senhor é pastora da mocidade lá na Igreja Batista Pedra Viva? Isso, é correto. Sou pastor dos jovens e adolescentes lá do Ministério Batista Pedra Viva. Muito legal. E onde fica a Batista Pedra Viva? Estamos situados ali na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 3623. Muito bom. Ainda ontem falei da sua igreja para uma jovem que está enfrentando muitos problemas de família, só ela é crente em casa e ela mora naquela região. Acho que ela vai domingo lá, hein? Perfeito. Maravilha. O nome dela é Priscila. Priscila. Ela vai procurar o senhor. Ósculo santo para você, viu, Priscila? Pode pedir para me procurar, né? Que vai ser um grande prazer em atender. Muito bom. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, pastor. Prazer todo mundo. Muito bem. E você vota
na nossa enquete para participar dos sorteios que nós fazemos aqui todos os dias e também um sorteio especial com todo mundo que participou ao longo da semana e não ganhou. Então, entrando no site vejamsó.com.br, você vota na enquete e pode ganhar esses prêmios. A enquete de hoje é a seguinte: segundo a Bíblia, timidez é pecado? A doutora aqui diz que timidez não é doença, mas será que é pecado? Primeira resposta: sim, pois a Bíblia pede que sejamos ousados e corajosos. E ainda tem aquele versículo que fala lá que os tímidos ficarão de fora, né? Segunda resposta: não, pois ser tímido é apenas um traço de personalidade. E terceira resposta, que é a minha, eu não sei. Não sei e também não concordo com as anteriores e tal, então vou votar nessa daí. Votou, você está habilitado ou habilitada para os sorteios que faremos no final do programa e também no final da semana. E os presentes são bons, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar para você os presentes aqui. Olha só a mensagem que nós recebemos da Lucinda Maria Freire Magalhães, ela que é teóloga e é da capital paulista. Tenho visto professores de escola dominical estimulando seus alunos para que seus dons e talentos possam ser úteis na igreja, mesmo sendo pessoas muito tímidas. Ao desabrocharem, pessoas tímidas dão excelentes frutos. Acredito que toda a igreja deveria ajudar os mais tímidos, mas infelizmente não é isso que se vê. O estrelato de muitos fazem com que os que precisam de ajuda sejam deixados para trás. Timidez é um traço de personalidade. Apocalipse 21:8 fala dos covardes, que em outras versões aparecem como tímidos, né? Penso que os tímidos tendem a se tornar covardes, mas o contexto bíblico me leva a crer que não é esse o sentido, mas os que negam a Jesus. Timidez precisa ser tratada, mas será que o pecado não está nos que não ajudam os irmãos? Aí, se você concorda com a Lucinda ou discorda, entra aí no site, posta seu comentário, né? www.vejamsó.com.br. Doutora Aline Cristina, a senhora disse para nós duas coisas contraditórias. Nada a espantar, visto que a senhora é uma mulher e visto que é psicóloga. Então, tudo certo, né? Será que eu chego até o final do programa hoje? Vamos ver, vamos torcer. Então, doutora, a senhora disse que foi muito tímida. Sim. Né? E depois a senhora disse que timidez não é pecado, mas a senhora não tratou... é doença. Que não é doença. Mas a senhora tratou da sua timidez. Ora, se timidez não é doença, por que não ficou tímido o resto da vida? Não, a timidez ela não é uma doença, mas ela atrapalha em determinadas situações. Eu tratei porque eu sempre tive contato com o público, né? Desde pequena na igreja, tudo, a gente participa dos grupos. E em determinado momento aquilo começou a atrapalhar no relacionamento com as pessoas. Quando começou a atrapalhar nos relacionamentos, eu resolvi mudar a situação. A timidez ela pode aparecer em determinados momentos. Todo mundo pode ter uma situação que deixe a pessoa tímida. Mas se ela começar a evoluir, isso pode atrapalhar e se transformar em transtornos psicológicos. Ah, então peraí. Então a timidez não é uma coisa simples, porque se não tratada convenientemente, ela pode sim se transformar numa doença. Ela pode se transformar num transtorno de ansiedade, pode se evoluir para uma síndrome do pânico. Isso não é doença? A síndrome do pânico, sim. A timidez é um sintoma disso. É um embrião. A timidez sozinha, não é considerada doença. Tá, mas ela pode levar à doença. Pode evoluir, sim. Muito bem. E tem que tratar. Se não estiver atrapalhando a vida da pessoa, né? Vamos supor, eu estou aqui hoje, eu posso me sentir constrangida. Isso é natural, porque eu estou me expondo. Mas a partir do momento que eu comece a evitar ir a lugares, a me relacionar com pessoas, isso pode estar se agravando. Aí sim é necessário procurar ajuda. O tímido tem consciência disso ou é outra pessoa que vai ver e dar o empurrão? Não, o tímido tem consciência disso. O tímido é bem consciente.
né? Tanto que ele já se preocupa de algumas situações com medo de passar um vexame, com medo de se expor ao ridículo, de falar bobagens. Então, o tímido, ele tem essa consciência e isso pode estar ligado também a uma autoestima rebaixada. Mas, antes de passar a palavra para o pastor, eu queria entender da senhora o seguinte. Medo de se expor ao ridículo e de falar bobagem só não tem quem não tem noção. Tem pessoas que não têm noção então, e mas se aí expõem, melhor que seja tímido, porque é uma besta, né? Quem é que não tem medo de pagar mico, de passar papel ridículo? Todo mundo que tem a cabeça no lugar. Quem é que não tem medo de fazer bobagem? Né? Mas a timidez, ela causa um medo irracional, né? Sem razão. Sem razão. Tá, muito bem. Pastor, depois eu quero perguntar para a senhora sobre críticas, medo de críticas, se isso é timidez, tá bom? Mas deixa para o futuro. Pastor, o senhor conhece alguém tímido? O senhor foi tímido? Fui muito tímido. Inclusive, quando eu recebi o convite para vir aqui, nem dormi essa noite, preocupado. Por quê? Timidez é como a doutora bem colocou. É algo que precisa ser tratado, porque a timidez, o ser humano tímido, ele é atrapalhado em vários fatores da sua vida. Trabalho, relacionamento, ministério, e é algo que precisa ser tratado. Mas como é que o senhor pode ser pastor e tímido? Isso não existe. Boa pergunta, né? Eu oro e pergunto para Deus toda vez, Senhor, eu vou assumir o ministério, como eu posso ser tímido? Mas é algo que a pessoa precisa se desvencilhar, reconhecer a sua debilidade, até porque a Bíblia nos relata vários fatores, várias pessoas que tinham as suas debilidades, onde Deus usou tremendamente de formas extraordinárias. E Gideão, em Juízes, fala do homem chamado Gideão, capítulo 7, que era um homem totalmente tímido, imaturo e seguro. E o versículo 1 do capítulo 7 diz assim, vem a palavra do Senhor, é homem valente. E Gideão ficou procurando, aonde, Senhor? Com quem o Senhor está falando, né? Porque ele tinha uma insegurança muito grande, uma timidez descabida, desprovida. E o primeiro passo para o tímido obter sucesso, seja qual for a área que ele estiver à frente, tiver que passar, ele tem que reconhecer que ele é tímido e ele precisa de tratamento. Ele precisa de cura. O senhor fez tratamento? Não psicologicamente, terapia, essas coisas não. O que o senhor fez? É o dia a dia, né? Porque assim, na nossa igreja nós trabalhamos assim, como eu trabalho com um público jovem, digamos assim, você já detecta a pessoa que tem a dificuldade de se expressar, porque a timidez ela tem vários estágios, correto? Então assim, tem uns que têm aquela dificuldade de se expressar publicamente, mas o cara é um exímio escritor, ele se expressa muito bem quando escreve, numa encenação, numa peça teatral, como a doutora bem colocou, ela fez teatro. Isso para uma pessoa que é retraída, introvertida, isso traz cura muito grande para ela, né? E tem vários outros exercícios que o tímido pode estar fazendo perante o espelho, parece mico, né? Mas é uma grande verdade. A pessoa, quando ela começa a se expor, começa a falar, tem pessoas que vai falar em público que, claro que tem algumas técnicas, né? Para técnicas, cursos de oratória, enfim, outros fatores que ajudam o tímido a quebrar essa barreira. Mas para que ele cresça, que ele vença, ele precisa reconhecer a sua debilidade e trabalhar nisso para que ele obtenha sucesso. Então, pastor, antes de a gente seguir adiante, como é que o senhor responderia a pergunta? A igreja tem feito alguma coisa para ajudar os tímidos? Olha, eu vou falar do contexto da Igreja Batista Pedra Viva, no qual eu sou pastor dos jovens. Eu acredito que as igrejas precisam ajudar as pessoas tímidas, né? Porque geralmente o tímido ele carrega uma culpa. Ele se culpa porque ele não é uma pessoa que consegue ter bons ciclos de amizades. Ele é a pessoa que se sente ali totalmente no mundo fechado. E ele se condena por si só porque ele não consegue ter esse convívio livre, vamos dizer assim. Então, um cidadão desse chegando na igreja, o que a igreja poderia fazer? Em primeiro lugar, nós temos um
nosso culto de jovens, que geralmente quando eu detecto que uma pessoa tem essa dificuldade de expressão, de ter essa desenvoltura, eu coloco o cidadão ali para abrir uma reunião, abrir um culto. Então eu dou os toques, olha, não olhe diretamente nos olhos da pessoa, olhe para cima do topo da cabeça, não encare ninguém. Isso são situações que isso vai trazendo segurança à pessoa, né? Assim como a palavra que veio a Gideão era um homem totalmente inseguro, tímido. E que o Senhor, diz o texto lá, capítulo 7, o Juízes falou, homem valente. E ele procurou aonde? Então, quando você tem contato com uma pessoa tímida, você começa a desafiar, começa a levantar a autoestima dele, dizendo que ele pode, que ele é um homem de Deus, que ele vai ser usado, começa a mexer no brilho do cara. Então, ele já começa a se sentir mais à vontade, mais confiante naquilo que ele, muitas vezes, passou despercebido. Doutora Aline, me socorre aqui. Eu acho que o pastor, ele se enganou, ele não é tímido, ele é sádico. Por quê? Porque, ó, o cara tá lá na igreja, tímido pra chuchu, morrendo de vergonha de todo mundo. Aí o pastor chega e o cara fala, pô, Deus ouviu minhas orações e tal. Aí o pastor fala assim, você vai abrir o culto, você vai abrir a reunião. Que isso? O cara não consegue nem chegar na moça que ele gosta para falar para ela bom dia, vai ter que dirigir uma reunião. Isso não é tortura? Fala para ele que é tortura. A gente tem técnicas de exposição, né? Expor a pessoa aquilo que traz angústia para ela. Ele até falou da introversão, né? Às vezes as pessoas confundem timidez com introversão. Não é a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Não. Introversão, a pessoa tende a querer ficar isolada, ela produz melhor sozinha, ela escolhe isso. Timidez traz angústia em a pessoa estar sozinha. Ela quer ter amigos, ela quer se relacionar, porém, ela não acredita que ela possa conduzir uma boa conversa, a relação de amizade. Ela acha que ela não tem capacidade de conduzir isso. Então, o tímido, que sabe que não tem essa capacidade, pode então tornar-se um introvertido, porque ele sabe que sozinho ele trabalha melhor. O tímido pode ser introvertido. O introvertido nunca vai ser tímido. É diferente. Se ele tiver que Se ele tiver que, ele fala normalmente. Porém, ele tem uma melhor produção estando sozinho. O introvertido é o que escolhe ficar sozinho. Ele escolhe ficar sozinho. É o que sozinho. se recolhe. Isso. O tímido, ele se recolhe porque não tem coragem de enfrentar uma relação intrapessoal. Você era tímida mesmo? Sim. Eu não acredito nisso. Eu era bem tímida, eu demorava muito para fazer amizades. Quando meus pais viajavam, a gente ficava uma semana de férias. Geralmente, eu ficava na barra da saia da mãe e do pai, só no último dia, na hora de ir embora, que eu conseguia fazer amizade. E talvez por porque ia embora, né? E qual que é a resposta que a irmã encontrou para a sua timidez do passado? Eu acredito que, por eu ser filha única mulher e tudo mais, eu tinha essa dificuldade em me relacionar de uma forma mais aberta. Mas acabou sendo, talvez, condição mesmo que eu, no começo, tinha de uma dificuldade de me expor. Hoje não mais, hoje eu me exponho tranquilamente, correndo riscos. A gente vai por um outro recado aqui, mas uma pergunta para a senhora. As pessoas já nascem tímidas ou se tornam tímidas? Algumas nascem com uma timidez, mas a gente acredita que é um processo aprendido. Muitas das vezes, pais rígidos, né, que têm um controle maior sobre os filhos, superprotetores, até mesmo se a pessoa passou por algum tipo de violência psicológica, violência física, bullying, isso tudo contribui para que a pessoa se torne mais tímida, mais retraída. Então, pode ser aprendido. Depois nós vamos tirar outras dúvidas aqui, né? Inclusive, vamos falar se medo de crítica tem a ver com timidez. A gente já viu que introversão e timidez são coisas diferentes, né? E como é que a gente vai aprender a lidar com tudo isso e como a igreja pode ajudar a resolver tudo isso.
timidez. O que a igreja tem feito para ajudar os tímidos, visto que eles apanham até na Bíblia? A gente vai assistir a matéria da nada tímida repórter do programa apresentando este dilema. Vejam só. O coração dispara e as mãos não param de suar. Jesus, nervoso. Você consegue imaginar o quão difícil é para uma pessoa tímida fazer um discurso na frente de toda a classe? O ato de falar em público ou entrar em uma sala cheia de gente, a sensação de que todos estão olhando para você, podem causar reações como boca seca, agitação, sensação de borboletas no estômago e coração acelerado. Pesquisas mostram que no mundo, o número de pessoas com este perfil aumentou de 40% para 48% na última década. Ou seja, praticamente metade da população do planeta relata sofrer de timidez em alguma fase da vida. Para os especialistas, a timidez é normal e aceitável até certo ponto e se torna patológica a partir do momento que começa a causar algum prejuízo pessoal na vida da pessoa. E biblicamente falando, o que a igreja tem feito para ajudar os tímidos, visto que eles apanham até na Bíblia? Este é o tema do Vejam Só desta noite. E nós estamos aqui com a doutora Aline, que é a minha psicóloga predileta, porque eu bato nela e ela não acha ruim. Ela é muito superior. Não é? É, vamos pensar assim. Tá. E estreando no Vejam Só, o pastor Elion José Claudino, da Igreja Batista Pedra Viva. Pastor Elion, explica para nós por que a Bíblia é contra os tímidos. A Bíblia não é contra os tímidos, ela não condena a timidez, ela condena um pecado. A timidez é algo, é uma personalidade, da personalidade da pessoa e precisa ser tratado, né? O versículo aqui que o pessoal cita, né? O Apocalipse 21:8, quanto porém, é o que todo mundo fala, né? Aos covardes, aos incrédulos e aí por aí vai, né? Não herdarão ao reino dos céus. A palavra timidez no grego significa covardia. E a covardia, biblicamente falando, ela diz aqueles que rejeitam a fé. Não ditamente a pessoa que é tímida de falar em público, tem aquele medo de se expressar que não vai para o céu, vamos dizer assim. A Bíblia não relata dessa forma. Então, para os tímidos que estão me ouvindo, a cura, a salvação. Então, mas se a Bíblia não condena os tímidos, deixa o tímido continuar tímido. Não, mas aí entramos num outro fator que vai atrapalhar a vida dele como ser humano, sua vida profissional. Mas não foi Deus que fez ele tímido? Deus que fez ele tímido, não. É como a doutora colocou, né? Há situações, uns podem nascer tímidos e outros podem, no decorrer da vida, alguma frustração, algum trauma de infância, ele cresceu com aquela certa rejeição, por exemplo, e fez com que ele fosse um homem seguro, um homem tímido. E para isso existe tratamento, existe cura. O senhor disse que foi muito tímido, né? Sim. Como é que o senhor casou, então? É a minha esposa que chegou em mim, viu? Foi? Verdade? Deu brincadeira. Ah. Brincadeira. Então conta bem, seu irmão. Porque, veja bem, a timidez ela tem vários estágios. Tem pessoas que são totalmente tímidas em falar em público. Agora, para namorar, tem cara que é ligeiro, viu? Tem cara que é ligeiro, viu? E eu acho que eu tô nessa qualificação aí, segunda. Opa, quem é essa moça bonita que mostrou lá? Quem é? Opa, que linda. Qual é o nome da sua esposa? Ilmara. Dona? Ilmara. Ilmara? Ilmara? Com H? Com I. Ilmara. Ilmara. É meio árabe, né? Meio mineiro, meio Belo Horizonte. Tá legal. Tudo bem, dona Ilmara? Paz e graça para a senhora. Cadê a dona Ilmara? Graça e paz. Tá ligado? Tá ligado, sim. Graça e paz. A senhora é tímida? Um pouco. Mas é mais tímida do que seu marido ou menos? Menos. Foi a senhora que foi lá falar com ele ou ele que falou com a senhora? Não, ele que veio. A senhora já Tímido, esperava? mas veio. Já esperava que ele viesse? Não. Nem tinha percebido nada?
Não, na verdade, eu falei com o irmão dele que estava interessado nele. Não entendi. Como é que é o negócio? Na verdade, eu falei com o meu cunhado que estava interessado nele. Eu vi uma foto de família, achei ele bonito e fui e falei com o cunhado hoje, né? Ah, ele é solteiro, esse rapaz. Ele falou, fala para ele vir aqui, né? E a senhora tem coragem de dizer para mim que é tímida? Não, eu tenho tímido igual agora, de falar, foi pega de surpresa. Estou com vergonha aqui. Que isso? E o seu irmão falou com o senhor? Então, veja bem, isso para um tímido é o que ele precisa. O cara ele é tímido para chegar na pessoa, mas ele precisava somente o quê? De um empurrãozinho. Então Deus abençoou, hein? Abençoou. Da mesma forma, como eu citei aqui de pegar um jovem, não é que eu coloco ele para ministrar, abrir um culto. Primeiro nós fazemos um trabalho que é o JP House, onde tem um agrupamento, onde há comunhão. Nós colocamos esse jovem para tá ali no convívio entre os outros jovens, e ali é um momento que ele tem para poder levar uma palavra, conversar, ter um pouco mais de segurança e desenvoltura. E com o passar do tempo, evidentemente, ele vai estar ali, ele nem percebe. Isso aconteceu quando eu entrei no ministério. Eu lembro que o meu antigo pastor, ele perguntou para mim, o que você gosta de fazer? Tudo menos microfone. E adivinha onde ele me colocou? Microfone. Colocou para ministrar a escola bíblica dominical, com muita dificuldade. Aquilo foi quebrando as barreiras. O senhor vem de uma linhagem de pastores sádicos, pelo que eu vejo. Mais ou menos. Bem sádicos. Mas ali para mim foi bênção, porque se de repente alguém não ousasse em me desafiar dessa forma, talvez eu não estaria nem aqui hoje no programa de televisão, me expressando, me expondo, como a doutora bem falou. Pois é. Legal, tá bom. Dona Ilmara, tímida. E aí, doutora Aline? Uma pessoa tímida chegaria para um rapaz e falar, gostei dessa foto aqui, fala lá para ele. Dependendo do interesse, tem que ver em que situações ela é tímida. Nesse caso, ela não foi. Existem situações em que a timidez prevalece? Eu quero dizer o seguinte, o cara é tímido para algumas coisas e não para outras, ou o tímido é tímido sempre? Geralmente, ele, quando é algo patológico, ele é tímido em todos os lugares, para todas as coisas. Mas quando é situacional, geralmente é para determinadas coisas, é falar em público. Ele tem dificuldade de falar para muita gente, mas conversar entre 2, 3 pessoas, para ele é normal. E o contrário, hein, doutora? Como assim? Eu conheço gente, é incrível isso. Se tiver que falar numa sala de aula, num púlpito, ou na televisão, em qualquer lugar para bastante gente, ou pouca, não tem problema nenhum. Mas se ele tiver que conversar com alguém, é um traste. Talvez em público você acabar estudando, treinando, a pessoa fica mais fácil. Agora, quando tem que falar face to face, a pessoa acaba racionalizando muito. Então, ela pensa muito antes de falar. E você pensar muito antes de falar causa alguns problemas, porque você fica se preocupando com o que o outro vai pensar, o julgamento que o outro vai fazer daquilo que você vai falar. Se você não vai falar besteira, e geralmente quem é muito tímido já pensa que vai falar alguma besteira antes mesmo de falar. Então, pode acontecer que a pessoa seja tímida só com uma outra pessoa, porque ela vai estar tendo que olhar no olho, tendo que discutir, colocar a opinião dela, e ela tem medo de passar por algum vexame nessa situação. Então, pode acontecer sim. É mais fácil falar com... Na verdade é assim, né, pastor? Eu sempre digo para os meus alunos, quando você é pastor ou professor, você está desempenhando um personagem. Aí é fácil. Não é você que está lá, é o seu personagem. É o seu personagem. Não é? Mais ou menos por aí, né? Agora, e no tete-a-tete, o senhor é tímido ainda ou já mudou isso também? Não, de forma alguma, porque, assim, tem situações, como a doutora Aline estava falando, talvez, assim, a pessoa, ela é tímida para falar em público de um determinado assunto, talvez porque o que possa gerar essa timidez, por ela não ter um conhecimento aprofundado daquilo que ela vai falar. Então, aquilo causa uma insegurança,
Aí é bom senso, aí não é timidez. Você não entende do assunto, fica quieto, né? Porque senão vai falar bobagem, mas às vezes tem casos e casos. Tem pessoas que vão ali... Evidentemente, se você não conhece, não domina o assunto, você não tem um porquê entrar naquele determinado assunto. Então, eu fui assessor de um PhD em filosofia. Ele era doutor em filosofia, um homem sensacional, uma mente fantástica, raciocinava extremamente rápido, doutor Alan Pieratti. E eu trabalhei com ele 8 anos. Mas incrível, aquilo que a senhora falou, escrevia muito bem e tal, mas punha ele para falar com 1 ou 1000 pessoas, ele morria. Eu dava aula no lugar dele. Ele preparava a aula e eu que ia dar aula no lugar dele. É sério, lá na Batista de Perdizes. A dificuldade é a timidez, quando ela começa a evoluir para um grau mais grave, geralmente ela causa angústia. Então a pessoa acaba relacionando falar em público com angústia. Sair para fazer determinada coisa com angústia. Então, ela relaciona tudo que ela vai fazer com a angústia. Então, transforma numa situação angustiante estar se relacionando, estar se expondo. Por isso que acaba virando algo patológico, uma timidez excessiva. E aí tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda porque vai tornar a pessoa incapacitante. Vai chegar a determinado momento que ela vai evitar ir a festas, evitar ir a compromissos para não se expor e não passar pela angústia. O que causa a situação angustiante, ela vai evitar. Já vou adiantar um pouquinho o assunto. Eu queria saber da doutora se a senhora é a favor ou gosta de uma técnica ou de uma abordagem que algumas colegas suas usam, de expor a pessoa aquilo que ela mais tem medo e angústia. Não sei como é que chama essa técnica. Terapia cognitivo-comportamental. É essa mesmo. A TCC, que eles reduzem. Eu não trabalho com essa técnica, mas é muito produtiva. As pessoas evoluem muito e muita gente perde a timidez e consegue seguir o caminho da vida mais tranquilo utilizando essa técnica. É muito bom. Tem a técnica de respiração, então o profissional vai dar dicas, vai expor a determinadas situações para que ela perca o receio, o medo de se expor. Me tira uma dúvida, agora é curiosidade profissional. Pelo que eu sei, até eu sou um leigão, não entendo nada de psicologia, essa abordagem faz a pessoa perder a timidez, mas ela não se preocupa em saber por que ela é tímida, as causas e nada disso. Ela se preocupa em primeiro momento em eliminar o sintoma. Depois há o trabalho terapêutico em cima disso. Sim, existe o trabalho terapêutico. O cara não é mais tímido, ué. Não, mas ele pode ter eliminado o sintoma naquele momento e se ele for exposto a algo que remeta ao que causou, ele pode voltar a ter. Então, a terapia não é simplesmente uma pílula, Você vai no primeiro dia, resolve o seu problema. É gradativo, Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela primeiro se interessa naquilo que está angustiando o paciente num primeiro momento. Eliminando isso, começa o trabalho para identificar as causas que causaram esse sintoma. Legal. Clarice, que mora lá na Bahia, em Corta-Mão. Quando ouvimos falar em timidez, nos vem à mente uma pessoa inibida, desconfortável, introversa. Ixi, o meu ponto não entra mais na orelha. Diante das relações interpessoais, sejam elas profissionais, amorosas, religiosas, etc. É parte integrante da personalidade do indivíduo que pode ser tratada. Já os tímidos de que trata Apocalipse 28 não são esses, mas, numa melhor tradução, o conjunto de todos esses adjetivos: reticentes, titubeantes, vacilantes, acanhados, tíbios, fracos, covardes, medrosos, sem fervor, frios. Isso fica claro quando Jesus diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4,40.
pois sabemos que nem todos eram tímidos como interpretamos hoje. Para ajudar esses tais tímidos, devemos falar-lhes mais e mais de Jesus, pois a fé vem pelo ouvir e isso vai encorajá-los. Quem fala também se fortalece. O senhor concorda, pastor? Lidar com esse tipo de tímido de que fala a Bíblia é só pregando? Olha, é uma ajuda, né? Como foi citada pela nossa irmã, e ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acho que a pessoa lendo, meditando, procurando, se for o caso, ajuda profissional, por que não? Então, existe sim várias maneiras da pessoa querendo, ela se dispondo a ser tratado, curado, existe sim. E a Bíblia é uma das maneiras, uma forma muito clara da pessoa se livrar de vários traumas, incluindo a timidez. O senhor chegou a descobrir por que o senhor era tímido? Olha, eu fiz, como é que eu posso dizer assim, fiz alguma análise, né, o porquê da minha timidez. Talvez por uma família numerosa, né, uma família muito simples, poucos recursos, limitação de muitas coisas, talvez isso fosse com o tempo, a criação foi sendo privado de muitas coisas, você sendo deixado de lado. Então, acredito que isso possa ter gerado alguma insegurança, alguma timidez na minha vida, né? E no decorrer do dia a dia, você vai analisando, vai estudando, vai conhecendo mais a si mesmo, vendo onde estão os seus traumas, onde estão as suas fraquezas, e trabalhar em cima daquilo para que você seja curado, para que você seja tratado, quando você detecta o seu problema. Então, eu queria saber da doutora, o sentimento de inferioridade, ou antigamente, quando eu era criança, falava-se muito em complexo de inferioridade. Nem sei se a nomenclatura ainda é essa, que vocês vivem mudando. Não, continua. Continua. Complexo de inferioridade e timidez é a mesma coisa? Não, complexo de inferioridade pode causar a timidez. A pessoa que se sente inferior, geralmente ela se olha como menos que qualquer outra pessoa. Até mesmo se a pessoa for menos que ela. A gente acaba vendo muito isso com etnias, né? Se a gente for verificar, existem pessoas de etnias diferentes que se sentem inferior por conta da cor, por conta da raça. Então, isso acaba contribuindo para que a pessoa se torne tímida, mas não necessariamente a timidez cause a inferioridade. Tá. E existe complexo de superioridade ou isso não? Existe os megalomaníacos. Ah, esse é o complexo de superioridade. Eles acham que eles são mais que todo mundo, que tudo é melhor do que todo mundo. Existe. O Sandro, da capital paulista, diz assim: as igrejas, nada, mas os ministérios geralmente consideram alguns de talentos ministeriais como concorrentes e tentam intimidar mais ainda para manipular ou anulá-los. Ai, credo. Ô, Sandro, existe concorrência dentro da igreja, pastor? Existe. Isso existe. E aí? E aí? Mas na igreja não é todo mundo irmão, um serve do outro e tal? Na lógica seria para ser, né, pastor? Mas na igreja, na realidade, é um pronto-socorro. Quando você vê o irmão torto lá, saiba que vai ter um pior que aquele ainda, pior que você ali, né? Na realidade, todos estão precisando de cura. Mas existe sim concorrência exacerbada e hoje descarada. Hoje, se deixar, o cara puxa seu tapete assim, quando você menos espera. Credo. Ana Leles dos Santos, de Taguatinga, em Brasília, lá no Distrito Federal. A igreja, bem, não sei, mas o Senhor Jesus tem operado maravilhas nesse traço de personalidade que é a timidez em minha vida. E me proporcionou muitas alegrias, me fazendo ver o seu poder de liberdade que só conseguimos nele e através dele. Então, doutora, já que a senhora é pentecostal, meio que de boutique, mas é pentecostal, a experiência religiosa, o êxtase no momento da adoração ou da devoção particular, quando a pessoa até ora em línguas e tal, parece que altera a consciência dela, o estado de consciência, isso ajuda ou não tem nada a ver no combate à timidez? Vai depender muito da pessoa, né?
Geralmente, quando a pessoa se sente à vontade, ela acaba não se sentindo tímida, porque a timidez tem a ver com estar à vontade consigo. Se ela conseguir se sentir à vontade com ela mesma, geralmente a timidez é rebaixada. Então, eu acredito que talvez no mover do espírito a pessoa acabe perdendo a timidez, mas eu já vi muita gente que é tímida falar em línguas baixinho. Sério? Já. Como é que é? Não, repete, essa pra mim é Eu já ouvi pessoas estarem falando em línguas, mas falar baixo, não se expor, não porque querer se expor. Tímida. Talvez por ser tímida. Então, aí agora, pastor, o senhor vai ter que explicar isso daí. O Espírito Santo não é tímido. Que conversa é essa? Com certeza. Timóteo fala, 1,7, porque Deus não nos deu espírito de timidez, e sim de amor e de poder. Eu vejo assim, a pessoa no momento, vamos dizer, êxtase, né, ali no mover do Espírito Santo, eu já vi assim, pessoas totalmente fechadas, tímidas, que no mover de Deus eu olhava para a pessoa e falei, eu não tinha as manhas que essa pessoa está fazendo, de eu fazer igual. Mas assim, como citada, a pessoa falar em línguas baixinho, acho que a pessoa precisa de tratamento, né? Precisa de se soltar mais, ser mais assim, tratamento que eu digo assim, ter assim, mais comunhão com Deus, porque na hora que você está envolvido ali no mover do Espírito Santo, não é você, e sim o Espírito Santo falando através da tua vida. Então a pessoa realmente ela se solta, se abre, e com certeza Deus vai tratando gradativamente a cada mover que a pessoa está sendo envolvida ali. Eu vejo dessa forma. Essa para mim, essa foi novidade aí para mim. Agora, e com relação ao medo da crítica? Isso não tem nada a ver com timidez? Às vezes a pessoa que tem o receio da crítica tem mais medo de não alcançar as expectativas que ela mesma fez, né, a respeito do que ela vai fazer ou ela pensa em fazer, ou uma dificuldade de aceitar uma crítica negativa, vamos supor. Conseguir tirar algo positivo de uma crítica, porque receber crítica não é legal, né? Mas você pode entender como uma crítica construtiva e pegar aquilo para melhorar algo que você esteja fazendo que não seja tão bom. O receio de ser criticado é o receio de não atender às expectativas das outras pessoas. Tem a ver com perfeccionismo, né? Você acreditar que é perfeito e que não erra. Então, talvez por isso que a pessoa se sinta incomodada em receber críticas. É normal? Na maioria das vezes, tem a ver com maturidade, né? Não a normalidade, mas maturidade. Quanto mais madura a pessoa for, ela vai entender melhor e aceitar de uma forma positiva a crítica que estão fazendo a ela. Bom, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, eu vou querer saber da doutora e do pastor por que tanta gente tímida, você bate o olho e você vê que a pessoa é esquisita. Aí vai ver, é tímido. Timidez é esquisito? Nem já volto. Agora, doutora Aline Cristina da Silva Souza, chegou a hora. Primeira pergunta, a senhora disse que era tímida, descobriu a razão? Talvez por proteção dos pais, por eu ser filha única mulher. Isso faz filho fresco, não tímido. Não, faz filho tímido também. Lógico que faz. Fresco também, chato também, mas faz filho tímido. Sério? Talvez por eu ter sido... Seus pais são exigentes? Meu pai é perfeccionista. Então a gente tende a querer atender a expectativa, mas ele não exigia assim um pouquinho. Então tá, isso explica. A segunda pergunta, por que é que boa parte dos tímidos, aqueles muito tímidos, né? Você bate o olho na pessoa, ela não precisa falar nada, ela se mostra de forma muito esquisita.
Eu não sei explicar o esquisito, mas ela se veste de um jeito esquisito, ela anda de um jeito esquisito, ela aceita de um jeito esquisito, ela olha de um jeito esquisito. Já aconteceu isso com a senhora? Não. Nunca? Não, de eu olhar para uma pessoa e ver que bater o olho e falar é tímida. Talvez o que você fale esquisito seja a pessoa constrangida, ela se torna... Constrangida o tempo inteiro? Quando é num grau excessivo, a timidez, sim, a pessoa ela não consegue nem caminhar direito, geralmente ela se encolhe, ela retrai os ombros, a cabeça, ela geralmente anda de cabeça baixa, tenta de todas as formas evitar chamar atenção e acaba chamando atenção por conta, né, dessa evitação. Então isso existe? Existe, mas eu não vejo como as pessoas sejam esquisitas, mas elas se portam de forma constrangidas, né? Então, só de ela olhar para você, ela acaba já ficando vermelha, acaba gaguejando, não consegue falar, mas não vejo como esquisito. Sim. É que o pastor, né? Ele visita os membros, então ele vai ao encontro das ovelhas e acaba, porque o tímido ele está sempre escondido, né? Mas o senhor já viu gente esquisita, não viu? No estereótipo, roupas, vestimenta, não necessária, não exatamente. Agora, sobre posturas, geralmente o tímido ele senta sempre nos últimos, em festas, por exemplo. Ele sempre senta num cantinho, isolado de todo mundo, fica curvado, sempre todo troncho. Pessoas que conversam contigo não olham nos teus olhos, em momento não. Já viu aquelas pessoas que conversam com você o tempo inteiro assim? Pessoas tímidas, né? Às vezes, eu não gosto de determinada pessoa que não olha no teu olho, mas às vezes a pessoa ela é tímida, ela é tão insegura que ela não consegue te encarar, ou melhor, te olhar, né? Ninguém gosta de conversar com quem não olha, né? É difícil. E por isso o tímido fica pior ainda, né? E por isso que gera a culpa. O próprio tímido, ele sabe da sua debilidade e ele se culpa, ele se condena por isso. Ele não tem amizade com ninguém e que fica cada vez mais difícil ter. Mais difícil, o convívio dele porque ele na depende sociedade. Completamente da outra pessoa se esforçar para quebrar aquela timidez. Sim. Como foi a sua esposa, né? Sim, verdade. Ela mandou o recado, o que o senhor fez? Cheguei junto, né, pastor? Aí a timidez tem que quebrar, né? Foi mesmo? Opa. E ela não se fez de difícil? Fez até hoje. Eu sabia! Mulher é assim! Mandou um recado, estou interessada. Quando você chegou aqui, o que ela fez? Sumia. Sério? Sumia. Judiou? Não estava lá, chegava lá, todo playboy de moto, cabelo arrepiado. Não estava, tinha saído. Mas, batei e abri se usar, né? Você não era tão tímido assim, né? Era. Em alguns pontos era assim. Com moça, não? Tem que quebrar a timidez, né? Sei. Tá bom. Ai. Agora, por que... Outra pergunta para os dois. Boa parte dos tímidos, pelo menos os tímidos que eu conheci na minha vida, boa parte deles tem um QI muito elevado. Por quê, hein? Pelo fato de evitar, né, contato com as outras pessoas e se fechar mais, ele acaba se dedicando a alguma coisa para se distrair, aquilo que não cause angústia. E aí, geralmente, ele vai para a parte de conhecimento. Eu vou criar, né, e adquirir conhecimento. Então, a partir daí, ele começa a se desenvolver bem e se sair bem naquilo que ele escolheu para ser bom. Talvez é uma forma de realização. Então, por isso que ele evita o contato, então ele tem mais tempo para se dedicar para aquilo que vai trazer conhecimento para ele. Então, a inteligência não gera timidez, é o contrário. A timidez é que força o inteligente a desenvolver a inteligente. Por exemplo, conheço gente que era muito... Por problemas orgânicos mesmo, não conseguia se sair na infância, né? Se sair bem nos esportes. Então, acabou se dedicando muito para a leitura. Começou a gostar demais de ler. E a leitura é um exercício solitário, né?
a pessoa, e aí começou a se destacar nas composições, redação, no raciocínio. Então, não é a inteligência que produz a timidez, é a timidez que desenvolve a inteligência. O senhor concorda com isso, pastor? Veja bem, a maioria dos tímidos são pessoas assim, extremamente observadoras. O tímido, geralmente, ele fica no cantinho dele, enquanto o outro está falando, está ali gesticulando, está interagindo, ele está observando. E não se assuste se você conversar com uma pessoa que nunca conversou, ela vai te descrever assim, vários pontos seu, porque ela já te observou, ela te analisou, ela sabe como é o teu comportamento. Porque é exatamente isso, porque como ele é tímido, não tem coragem de se expor, de se expressar, ele vai absorver aquilo, vai estudar e vai se aprofundar naquilo que ele tem de melhor. Agora, doutora, vamos para a parte prática. A senhora é cristã, faz parte de uma igreja, e a senhora é psicóloga e tal. Vamos imaginar o seguinte, que eu seja o seu pastor. Seria meu sonho dourado, ser o pastor da doutora Cristina. Vou pôr você na linha. Doutora Aline, aí eu sou o seu pastor e digo assim, doutora, a senhora vem aqui. Nós estamos aí com esses 3 jovens, 2 rapazes e uma moça, muito tímidos, tal. Quero que a senhora nos ajude, nos oriente como podemos tirá-los desse estado, fazer com que eles se interajam com os outros. O que a gente faz? Por que eu estou perguntando isso? Muitas vezes, o pastor chega para a liderança dos jovens, né, e diz assim, procura integrar essas pessoas. Só que o jovem não sabe fazer isso direito. Então, vai lá e banca o tutor. Isso ajuda, atrapalha? Como é que é esse negócio? Depende de como a pessoa que está passando por esse problema recebe isso. Porque ela precisa querer, né? Não adianta eu falar assim, vamos lá, eu vou te ajudar. E a pessoa não está afim de ser ajudada. Precisa primeiro ter a vontade da pessoa. Mas ajudar a pessoa a se integrar, isso faz parte, né? A igreja, ela trabalha muito isso, em inserir a pessoa em grupos, até mesmo ver quais são as preferências, para até mesmo juntar a pessoas que têm a mesma preferência. Não adianta eu juntar um que tenha preferência a azul com um que tenha preferência a verde, porque não vai dar, porque se for o dominante, vai acabar sobrepondo aquele que não consegue se expor. Então, geralmente, a gente identifica quem é mais parecido com quem para, ajuda ele nesse sentido, mas se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, não tem como ajudá-los, né? Porque acaba tendo uma resistência muito grande para isso. Como é que o senhor faz lá na igreja, pastor? Exatamente isso, porque o que eu falei no início, em primeiro lugar, o tímido tem que reconhecer a sua deformidade, a sua debilidade e querer ser tratado. Tem pessoas que são tímidas, nós procuramos apresentar aos grupos, né? Cada qual na sua tribo, só que assim, a pessoa não está afim. Ela já viveu, acostumou a viver naquele mundo de Bob, aquele mundo sonhador dele, aquele mundo que é só dele, meu, ele acaba se tornando uma pessoa extremamente egoísta. E ele não quer se abrir para o novo. Então aí fica difícil você colocar aquela pessoa no convívio. Agora, a partir do momento que a pessoa ela é tímida, mesmo que ele não assume, olha, eu sou tímido, mas você sabe que ele é tímido, só que ele demonstra por sinais que quer ser tratado, que ele quer participar do convívio. Aí esse camarada, ele vai, com o tempo, ele vai estar ali no convívio do agrupamento de jovens, e com o tempo ele vai estar ali de uma forma assim, totalmente diferente de como ele chegou até a igreja. E esse é um trabalho que a gente procura fazer de socialização desses jovens. Uma pergunta. Antigamente, antes da senhora nascer, que a senhora é muito nova, as igrejas evangélicas tinham uma coisa que aos sábados, que a gente chamava de social, reunião social, que na verdade nada mais era do que uma série de brincadeiras de roda com adultos, né? A senhora deve ser dessa época aí. Pero no mucho. Né? Então a gente brincava com, olha o macaco na roda, 3 solteiros a passear, qual que é, agora não lembro o resto.
Ringo é seu nome? Bingo é seu nome? Ah, esse eu não conhecia. Bingo seu nome é da minha época, a Estrela Nova Sela, essas coisas aí é da... Então eram brincadeiras em que ficavam todo mundo em roda, cantando e batendo palma, e as brincadeiras eram sempre interativas. Alguém tinha que tirar alguém da roda, trazer para o meio, brincava um pouquinho, depois volta, então o tirado é que fica, vai tirar outra pessoa e tal. Isso ajuda, porque o tímido fica lá no meio com os outros, tem que fazer o que os outros fazem também. Ajuda ou atrapalha? Acaba ajudando. Hoje a gente tem isso como quebra-gelo, né? Quando a gente junta determinado grupo, vamos nos reunir para comer esfirra, por exemplo. Aí, geralmente, o líder sempre prepara alguma dinâmica, algum quebra-gelo para que todos interajam, porque senão fica só as panelinhas, os grupinhos. E o tímido de fora. E o tímido fica reservado a só observar. Então, agora eu acho que mudou só o nome e o tipo de jogos, né? Mas ainda existe os quebra-gelos, pelo menos na igreja que eu frequento, nós que estamos na liderança dos adolescentes, a gente sempre que se junta, sempre tem um quebra-gelo aí para interagir todo mundo. Já aconteceu de mães ou pais te procurarem na igreja, ajuda meu filho, minha filha, porque é muito tímida? Já aconteceu eu tenho que trazer isso porque fulana, ele é muito tímido, ele não consegue nem trazer a sacola para entregar na sua mão. Já aconteceu e a gente, de uma forma bem sutil, começa a trabalhar para trazê-lo para dentro do grupo e desenvolver nele a autoconfiança, porque falta muito na pessoa tímida a autoconfiança. Então, o que a gente começa a trabalhar é essa autoconfiança, às vezes chamando para fazer coisas que ele não vai aparecer muito, e gradativamente vai dando coisas maiores, aí acaba dando certo. Então, pastor, aí fica complicado, porque a doutora falou que para ajudar o tímido, você tem que dar ao tímido autoconfiança. Mas a Bíblia fala que nós somos pecadores, que não há nada de bom em nós, né? Então, como é que você vai dar autoconfiança? Tem que chegar para o jovem e falar, você é um safado, sem vergonha, pilantra. Você levou Jesus para a cruz do Calvário, olha o que ele sofreu por tua causa. Geralmente, o tímido ele tem uma baixa estima muito grande. E é aí que você tem que trabalhar. Esse exercício da dinâmica, assim, nós fazemos também na nossa igreja, e assim é surpreendente, porque aquele cara que é bem tímido, né, a ponto de carregar uma sacola, a ponto de dar um graça e paz, tem muito disso. E você envolve aquele cidadão, aquele jovem numa dinâmica, ele acaba te surpreendendo, além dele se surpreender a si próprio, ele acaba surpreendendo o público que está ali. Porque é uma maneira que ele acaba extravasando algo que estava intrínseco, e ele só precisava de uma oportunidade, vamos dizer assim. Ele acabou colocando aquilo para fora, extravasando. E eu vejo dessa forma, nesse trabalho, que as pessoas que são totalmente tímidas, inseguras nesse sentido, elas, nesses movimentos de dinâmica, eles acabam sendo tratados, sendo curados, eles procuram, e aí pastor, vai ter quando a outra dinâmica, de que forma que eu posso participar? Eu nem preciso mais convidá-lo, eles te procuram, porque eles sabem que no íntimo dele houve cura, ele está sendo tratado. Amém. Isso é que é bacana. Muito legal. Vamos ver o que a nossa reportagem apurou quando perguntou para as pessoas comuns, né? Não para especialistas, sobre o tema de hoje. Vejam só. O que a igreja tem feito para ajudar as pessoas tímidas? Eu acho que não muito. Eu acho que tem muitas pessoas tímidas dentro da igreja, sim, porque elas não conseguem muitas oportunidades. Eu acho que os membros da igreja veem aquela pessoa é tímida, então deixa ela ali quietinha, mas às vezes ela quer se fazer e não consegue, por causa que ela não consegue oportunidade de se mostrar quem ela realmente é, como o Senhor pode usar ela de verdade. Eu sou tímido, muito, bastante tímido. Eu canto na igreja, eu faço no louvor, né? A minha tem feito, ela ajuda bastante os jovens. Tem ajudado bastante, assim, dar trabalhos para aquelas pessoas mais tímidas, para se envolver, que essas pessoas têm grandes talentos escondidos. E através desse trabalho eles vão conseguindo
descobrir seus talentos. Que eu me lembre, ninguém nunca fez nada, né, para ajudar as pessoas tímidas. E elas acabam perdendo, acho que, um espaço na igreja, né? Não, geralmente eu sou tímida, assim, para falar, para começar a falar. Quando eu começo, eu não termino mais. Então, assim, para falar de Jesus, não há timidez. Então, eu falo mesmo, quebro todas as barreiras e falo de Jesus. Então, eu amo falar da Bíblia, eu amo ficar com as crianças. Então, assim, essa parte eu tenho superado. Legal. Osmar de Joinville, em Santa Catarina, diz assim: os tímidos não são aqueles que são medrosos, Marcos 4,40. Em sua fé ou que às vezes duvidam ou questionam, mas aqueles que deixam de seguir a Deus. Não são suficientemente corajosos para se posicionar ao lado de Cristo, nem suficientemente humildes para aceitar sua autoridade sobre sua vida. Eles são colocados na mesma relação dos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos, e por isso não terão parte no reino de Deus, né? Paz a todos. Oliveira, que mora em Uberaba, Minas Gerais. Você é tímido na fé e no mundo? Faça o seguinte, coloque um quadro com esta frase, abre aspas, o homem que anda com Deus sempre chega a seu destino, fecha aspas. Leia isso todas as manhãs quando acordar. É um lembrete constante para fazer as escolhas certas durante o seu dia, para que você possa caminhar com Deus e alcançar o destino que o Senhor estabeleceu para você. Lembre-se que enquanto você está andando com Deus, nada será capaz de bloquear o fluxo de sua bênção na sua vida. Lembre-se também que as escolhas pequenas, aparentemente insignificantes, fazem o maior impacto em nossa vida espiritual. Pequenas escolhas levam a grandes escolhas e realizações. À medida que aprendemos a andar no Espírito, desenvolvemos uma consciência constante da presença de Deus. Alessandro Andrade Santos. A senhora gosta dessa história de Sugestão? Sugestão? Ajuda bastante. Se a pessoa tem uma dificuldade de se impor, tudo, frases positivas auxiliam muito. Alessandro Andrade Santos, de Itajuípe, na Bahia. Do meu ponto de vista, pouco se é feito. Não vou generalizar, mas em algumas igrejas essas pessoas não recebem ajuda. Devemos nos preocupar porque a parte dos tímidos será o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Sou diácono na igreja onde congrego e tenho alguns jovens muito tímidos, a ponto de não quererem participar de nada, porque têm vergonha. O pastor tenta incentivá-los, dando-lhes oportunidades para dirigirem o culto nos louvores, evangelização, etc., mas tem uns que não conseguem vencer a timidez. Quanto a esses, o que fazer? É como eu falei no início, a pessoa, se ela tem um grau de timidez muito avançada, você tem que ir, como diz o mineiro, pelas beiradas. Vai socializando aquele jovem, né? Vai introduzindo algumas tarefas não muito expositivas, né? Pegando a confiança, e o importante é que ele se sinta confiante naquilo, para depois colocar em público. Você não pode pegar o cara e simplesmente, você vai lá, porque assim, para o tímido, falar para 1, para 5, para 10 e para 1000 pessoas é a mesma coisa. O cara vai ter uma barreira que ele não vai conseguir quebrar da noite para o dia se não houver um degrau a cada patamar sendo traçado. Então eu vejo que as igrejas hoje têm que pegar assim, investir nessas pessoas que detectou que são tímidas, né? E investir sim. Porque a maioria dos grandes pensadores que existiram foram pessoas totalmente retraídas, totalmente tímidas. E hoje foram pessoas assim que deixaram marco na nossa história. Então tem que investir sim nas pessoas tímidas, não pode se omitir não. Se a pessoa é tímida, agora ela tem que querer. Se ela querendo é que nem o cara que é viciado, né, em alguma coisa. Ele só vai para uma casa de recuperação, só fica lá se houver a livre espontaneidade dele. Caso contrário, não tem como, né? Sine qua non. Muito bem. Pastor Cleverson Pereira do Vale, de Arthur Nogueira, em São Paulo. Estarei na igreja dele no último sábado desse mês agora de outubro, dia 26 de outubro, primeira igreja batista de Arthur Nogueira, aí na região de Campinas, eu acho. Bom, quem é da região sabe. A timidez é um traço da personalidade. Dentro da psicologia, há 4 tipos de temperamentos: o fleumático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico. Geralmente, os que têm temperamento fleumático e melancólico são os tímidos. São pessoas introvertidas, sem dificuldades em fazer amizades.
quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus, não se refere a traço de personalidade, mas sim a pessoas que têm vergonha de defender sua fé. Não querem comprometer-se, são agentes secretos de Deus. Não tem ousadia, não tem coragem de falar o que o que são os crentes camaleões. Crente camaleão é legal. Um ósculo santo, pastor Cleverson. Laerte Mendes de Forquilha, no Ceará. Irmãos, a primeira coisa, a palavra tímido significa não ter coragem, é medroso. Creio que esses medrosos são aqueles que negam a fé em Cristo por qualquer motivo. Até o apóstolo Pedro negou Jesus. Ele foi tímido quando Jesus foi preso. Tem muitas pessoas que pensam que a palavra tímido significa vergonha, mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, então ele criou coragem. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não têm parte no reino de Deus. Valeu, Laerte, Deus abençoe. Bem, eu agradeço a presença da doutora Aline Cristina da Silva Souza, que mais uma vez deixou seu consultório para estar conosco aqui no Vejam Só, e também o pastor Elion José Claudino, da Igreja Batista Pedra Viva, ali na região de Interlagos, né? Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos, e o contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Eles podem responder perguntas, receber e-mail, convite. Bom, eles estão à disposição de vocês, tá? Para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.